Seja bem-vindo, seja bem-vinda à primeira aula do nosso workshop Impressão 3D sem mistérios. Para quem não me conhece, eu sou Oswaldo Salzano, especialista em impressão 3D, e para quem já conhece a nossa famosa frase, esta não é uma simples escola de impressão 3D, nós somos a 3D Print Academy. E antes de começar a nossa primeira aula, eu quero te explicar o que é esse workshop Impressão 3D sem mistérios. É uma série de 4 aulas que vai te guiar nos primeiros passos rumo à sua profissionalização na impressão 3D. A ideia aqui é te dar o início do caminho do zero para que você trilhe o seu caminho para se tornar um profissional ou empreendedor da impressão 3D. E as 4 aulas dessa série serão as seguintes. Na primeira aula dessa série, que é essa aqui que você está assistindo agora, eu vou te dar o caminho correto, um atalho para você começar na impressão 3D de maneira segura, da maneira certa. Na aula 2 eu vou te apresentar a oportunidade monstruosa, gigantesca, que é a impressão 3D, não só no mundo todo, mas principalmente aqui no Brasil. Tudo o que a impressão 3D está transformando e o quão valioso é essa oportunidade do qual você pode fazer parte. Na aula 3 eu vou te explicar um passo a passo, é uma aula prática, mão na massa, como funciona o processo de impressão do zero até a sua peça pronta, produzida, impressa. É uma aula muito bacana. E a aula 4 será um guia que vai te explicar como, ganhar dinheiro com a impressão 3D através de um negócio lucrativo que você pode ter, como você pode ser o empreendedor da impressão 3D, ou como você pode turbinar sua carreira, como você pode se tornar um profissional mais disputado, mais qualificado, mais bem posicionado, como você pode levar isso na tua profissão e ser um cara mais próspero no mercado. E no final dessas 4 aulas eu vou te apresentar uma oportunidade para você se tornar um profissional ou empreendedor da impressão 3D. Então eu te recomendo que você assista, consuma com vontade todas as 4 aulas, que é um conteúdo direto ao ponto, sem enrolação e um conteúdo bastante poderoso. Aproveita então. E agora eu quero te dar algumas recomendações para a gente já começar essa primeira aula. É importante que você tenha papel e caneta na mão para anotar tudo o que você considerar importante. Outra coisa importante também, se você estiver assistindo do celular, procura desligar as notificações para você ter foco, atenção plena para esse conteúdo que é um conteúdo muito poderoso sobre impressão 3D. E se você estiver assistindo do seu computador, deixe seu celularzinho um pouquinho de lado, desligado, para manter esse mesmo foco. É importante que você esteja comigo em todos os momentos dessa aula e das próximas 3 que virão a seguir, tá bom? Então, iniciando oficialmente a nossa aula 1 do workshop Impressão 3D sem mistérios. Essa aula é feita para quem está começando do absoluto zero, mas quem já tem algum conhecimento também vai adquirir bastante informação boa. Impressão 3D é o processo onde você fabrica uma peça através da adição de material camada em cima de camada. E como funciona? Através dessas máquinas que você está vendo aqui, as impressoras 3D. Essas aqui são impressoras 3D desktop que você consegue ter na tua mesa de trabalho. E são essas máquinas que, através de comandos que você define num software chamado fatiador, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, que orientam a máquina para que ela, entre aspas, desenhe camada sobre camada até que você tenha a peça pronta, materializada. E o que é legal desse processo? Que você transforma o que você tem na sua tela tridimensional, mas virtual, em alguma coisa tangível, em um produto realmente finalizado. E é esse que é o poder das impressoras 3D. Você consegue ter uma mini fábrica na tua empresa, na tua casa, no teu escritório. Essas máquinas maravilhosas são capazes de literalmente te transformar numa indústria. E olha que bacana, isso quer dizer o quê? Que você pode competir em alguns segmentos, em alguns mercados, com inclusive as grandes indústrias. Porque qual é a grande capacidade da impressão 3D? É você poder produzir peças personalizadas, exclusivas, em pequenos lotes. Geralmente é o que a grande indústria não quer fabricar, porque para a grande indústria o que tem que acontecer? Ela tem que fabricar o que realmente vende em grande volume. Mas existe uma parcela do mercado, existe uma parcela de necessidades das pessoas, dos seus clientes, que precisa de produtos exclusivos ou com características únicas e que a grande indústria não vai fabricar porque não é interesse dela. E essa indústria da manufatura no mundo todo, tudo que é fabricado, vale aproximadamente 12 trilhões
de dólares. Fica ligado na aula 2, na próxima aula, que você vai se aprofundar nesses números de mercado e você vai entender o quanto isso é grande e quanto você pode se aproveitar dessa oportunidade que é a impressão 3D, mudando completamente a forma como as coisas são fabricadas. E o que você pode fazer, o que você pode fabricar com uma impressora 3D? Você pode simplesmente atuar com a impressão 3D em qualquer mercado que envolva a fabricação de produtos. A impressão 3D é uma tecnologia capaz de transformar completamente mercados como engenharia, arquitetura, medicina, design. Você pode fabricar até brindes, se você quiser, personalizados, exclusivos, que a indústria tradicional não conseguiria fabricar porque não tem volume suficiente para cobrir os custos de produção. E aqui é muito simples. Eu quero fabricar uma peça? Eu fabrico. Eu quero fabricar 5 peças? Eu fabrico. Eu quero fabricar 10, 100 peças? É possível fabricar com uma impressora 3D. Quando você fala em lotes pequenos, personalizados, exclusivos, de acordo com a necessidade exata do seu cliente, a impressão 3D é a tecnologia perfeita. E você também pode fabricar peças com geometrias complexas, peças que com outras formas de fabricação você não conseguiria fabricar. Essa é outra vantagem da impressão 3D. E, inclusive, a impressão 3D é a ferramenta para materializar aquela tua ideia que, em tese, você achava que nunca poderia ir para o mercado. Isso aqui pode ser o teu instrumento de prosperidade se você trabalhar bem. E você precisa ter o conhecimento certo para isso. Por isso, eu reforço, fique atento a todas as aulas, porque vai valer muito a pena. Mas aí você me pergunta, Osvaldo, como eu começo? O que eu preciso para começar na impressão 3D? Basicamente, você precisa de 3 itens fundamentais. Primeiro, uma impressora. Segundo, um computador. E terceiro, material. Mas existe aí um quarto componente que é importantíssimo, que é o software. É o software fatiador, que é quem vai definir os comandos para sua impressora desenhar camada sobre camada. E o seu conhecimento de impressão 3D reside em justamente saber como trabalhar com o software fatiador, com o slicer. Então esses 4 itens são o seu kit essencial para começar na impressão 3D. Vamos falar um pouquinho agora de como escolher a sua impressora ideal. Existem hoje impressoras com os mais variados preços, desde máquinas que custam aproximadamente $200 ou aqui no Brasil R$2.000, até máquinas mais profissionais, desktop, como essas aqui, que custam aproximadamente 20, 25, 30 mil reais. Mas é importante que você saiba o seguinte, para o que você vai usar essa impressora? Para você fazer uma boa escolha, para você às vezes não achar que uma impressora barata pode te atender à sua necessidade quando você talvez não tenha todos os recursos necessários, ou quando você compra uma impressora um pouco mais cara e não usa toda a capacidade dela. Então, no final das contas, você tem que entender 2 informações importantes para escolher tua máquina. A gente está falando aqui de máquinas FDM, essas que derretem o material para adicionar camada sobre camada. Tá? É importante a gente deixar sempre todo mundo na mesma página. Existem outras tecnologias de impressão 3D, como a SLA, a DLP, que usa uma resina e ele catalisa essa resina através de luz ou laser. Essas aqui são FDM, deposição de material fundido, que transforma um fio de plástico, plástico é o principal material usado nessas impressoras, transforma um fio de plástico em um objeto, uma peça, um produto pronto, produzido, materializado. Então, quais são as 2 informações? Primeiro, o que eu pretendo fazer com ela? Você vai produzir protótipos, pode ser que uma impressora mais barata até te resolva. Você vai produzir em série, você vai produzir lotes, a tua impressora vai funcionar de maneira consistente, vai funcionar durante horas ou dias a fio? Vai, então você precisa de uma impressora talvez um pouco mais cara, mas um pouco mais robusta. E o mais importante é lógico, essa primeira pergunta que você faz para você, mas usando uma segunda também, o quanto eu estou disposto a pagar ou o quanto eu tenho de investimento para fazer. E aí você encaixa a tua primeira necessidade na tua segunda, que é a verba que você tem. Sempre lembrando que uma boa impressora não precisa ser uma impressora necessariamente cara. Você pode ter uma impressora mais barata e é o teu conhecimento de impressão 3D, da tecnologia, da técnica, como você usa essa tecnologia de maneira inteligente e correta, é o que vai compensar os recursos que você pode ter uma máquina mais cara. Se você tem um investimento pequeno para gastar, saiba que você vai precisar de um pouco mais de conhecimento para compensar. Mas no final,
a equação sempre se equilibra. Conhecimento sempre é necessário. Impressoras 3D não são impressoras de papel que você aperta o botão e você imprime ali o teu documento. A gente está falando de indústria de transformação. Você tem uma mini fábrica na tua casa. É uma máquina de fabricação que você tem que aprender a operar. Não só a máquina em si, mas também o mais importante, o software que vai controlar a impressão. E até para te mostrar essa equação de preço versus o conhecimento que você precisa adquirir, ou uma máquina mais barata, ou uma máquina mais cara, para mostrar que isso realmente é assim que funciona, eu talvez tenha que contar um pouco da minha história. E você entendendo como a minha história aconteceu na impressão 3D, a gente vai descobrir que o que eu acabei de te falar faz todo sentido. Eu comecei na impressão 3D em 2011, meio que por acaso. Apareceram algumas oportunidades de fabricar algumas peças para determinados mercados. Geralmente é cliente que é teu amigo e precisa fazer alguma coisa, aí, cara, procura lá, como é que faz e tal. Eu acabei abraçando a causa. E eu sempre usava ou impressões 3D fora do Brasil, eu acabava fabricando fora e importava, ou eu saía buscando onde tinha impressoras para eu poder fabricar as peças. A grande verdade é que a gente, desde 2008, né, a gente vive crises sucessivas no Brasil. E a cada crise dessa, o preço aumentava. Até que chegou um momento em 2013, onde eu não conseguia mais fabricar da forma, terceirizando, né, da forma que eu fazia. E o que aconteceu? Eu quase que fechei o meu, entre aspas, birô de impressão 3D. Não estava dando certo. E eu estava entrando numa espiral negativa, não entrava mais dinheiro, porque estava caro. E os meus poucos clientes naquela época não estavam mais dispostos a pagar o valor que eu precisava cobrar para poder continuar sobrevivendo na impressão 3D como serviço. A única forma de eu fazer isso foi tendo a minha própria impressora 3D. Isso já era 2013. E aí, numa viagem para Nova York, eu trouxe uma Printerbot, era uma impressora, como você vê aí na foto, de madeira, e que custava $500, 499 dólares. Eu comprei essa primeira impressora pequenininha de madeira, bem espartana, né? Bem assim simples, para testar uma tese. Será que eu conseguiria fabricar algumas das peças dentro do meu escritório? Será que dava? E aí eu peguei essa impressora desmontada, era um kit. Eu tinha que procurar alguns vídeos no YouTube, baixar alguns PDFs em fóruns para entender como a gente montava aquela bendita Printerbot Junior. Eu consegui montar a impressora e eu tinha certeza que eu ia fabricar peças como essa aí que você está vendo na tela, mas na verdade essa peça acabou se transformando nesta outra peça. Essa foi a minha primeira peça. Você acha que eu fiquei triste? Eu fiquei feliz pra caramba, porque opa, eu consegui fabricar uma peça, mesmo que de péssima qualidade, né? Ao longo de mais ou menos um mês, 45 dias, eu comecei a entender como aquela impressora simples de madeira funcionava, comecei a entender como era o processo de fatiamento, como a gente usava o fatiador, que é o segredo, é o coração da impressão 3D. E depois desses 30, 45 dias, eu comecei a ter peças com a qualidade que você está vendo. Essa é uma foto real de peças que eu realmente fabriquei. E aí a minha tese estava comprovada. Sim, eu podia fabricar algumas das peças que eu fornecia para os meus clientes com uma impressora simples em casa. Através do quê? Através de muito conhecimento. Porque em 2013 não existia tanto conhecimento organizado quanto a gente tem hoje em YouTube, em sites, em fóruns, em grupos de Facebook. Inclusive o nosso canal da 3D Print Academy é uma das principais coleções de conhecimento organizado sobre impressão 3D no Brasil. Você já deve conhecer. Então eu tive que buscar conhecimento por minha conta e reunir, e organizar e aprender praticamente que sozinho. E de abril de 2013, quando eu adquiri a Printerbot Junior de madeirinha, eu trabalhei com ela durante um tempo até setembro. Em setembro eu fiz uma nova viagem para Nova York. E aí eu trouxe uma Ultimaker 2. Foi uma das primeiras Ultimakers 2 fabricadas no mundo. E foi aí que meu negócio voltou a crescer, porque aí eu tinha uma impressora mais robusta, mais profissional, mais precisa e principalmente uma impressora que entregava a qualidade que os meus antigos clientes precisavam. E o meu negócio de impressão 3D começou a deslanchar. E eu acabei executando projetos importantes como maquetes para algumas construtoras, não só em São Paulo, onde eu estou, mas no Brasil todo. Projetos também para a Suíça, inclusive, como esse protótipo de um avião movido a energia solar, que foi criada pela Escola Politécnica de Zurique. Então eu consegui me reinventar na impressão 3D através das impressoras desktop. Só que de 2013 para agora, as coisas evoluíram muito. E isso aqui está muito mais na mão da gente do que estava antes. É muito mais acessível, é muito mais barato e é muito mais fácil ter o acesso ao conhecimento.
Qual é o problema disso tudo? É que você tem tanto conhecimento disperso pela internet que você não sabe por onde começar. E é justamente por isso que essa série de aulas existe. E você está justamente na aula 1, no teu comecinho da jornada na impressão 3D. Tá mais do que comprovado que sim, é possível produzir peças de qualidade, ter clientes bons, ser bem remunerado e ser próspero com a impressão 3D usando máquinas desktop. Fechamos aqui então o item impressoras. Agora eu quero falar com você sobre materiais. Essas impressoras desktop que você vê aqui ao fundo, elas utilizam basicamente... Léo, faz um favor para mim. A gente usa esse rolo de material aqui, ele é plástico, ele vem em um fio, e você coloca este fio na impressora, e esse fio ele passa por uma extrusora de material, desse material plástico, que aquece a alta temperatura, derrete esse material e, como eu já falei anteriormente, consegue depositar esse material derretido camada sobre camada. Esse material geralmente ele vem em rolos de 1 kg. Os materiais mais comuns que a gente usa na impressão 3D são PLA e ABS. PLA a gente pode dizer que é um bioplástico. Ele é fabricado a partir de vegetais, geralmente milho, cana-de-açúcar e beterraba. Então você consegue fabricar um plástico sem precisar, em tese, de matéria-prima fóssil. E aí existe também o ABS. O ABS é um plástico feito de petróleo, vamos dizer assim, de uma maneira bem simplista. ABS, para você entender, é o material com que é feito as pecinhas do Lego. Então ele não é um material, digamos, sustentável, mas é talvez o plástico mais utilizado no mundo. Existe uma diferença entre os dois materiais. O PLA, por exemplo, é um material muito mais fácil de usar. Para quem está começando, na minha opinião, o material ideal. Mas ele tem uma resistência mecânica relativamente mais baixa que o ABS em algumas aplicações, sob algumas condições. Mas ele tem uma resistência térmica menor, então ele se deforma a uma temperatura mais baixa do que o ABS. Já o ABS é mais difícil de ser utilizado na impressão 3D. É um material que você vai precisar de um pouco mais de conhecimento para usá-lo, mas é um material mais resistente. Então você pode usar PLA, por exemplo, em peças, em protótipos que não são funcionais, ou em peças decorativas, por exemplo. Já o ABS você pode usar até em peças para uso final, pela sua resistência mecânica e térmica maior. Então, recapitulando, este é o material que você vai usar na impressão 3D. Esse fio aqui, que está neste rolo, é o que você vai usar na sua máquina para produzir os seus produtos, as suas peças, usando essas impressoras aqui atrás. Mas hoje em dia a gente não tem só PLA e ABS à nossa disposição. A gente pode usar materiais como o PET, que para impressão 3D é o PETG, que é uma variação do PET. A gente também pode usar já nylon, policarbonato, materiais flexíveis, materiais compostos, como por exemplo PLA ou PETG com madeira, com fibra de carbono, com metais. Então a gente consegue ter materiais que simulam características metálicas através de compostos. Então a gama de materiais hoje em dia é muito maior do que era em 2013, quando eu comecei. Então hoje, digamos que a impressão 3D ela esteja numa fase muito mais madura. E o bacana é que você cada vez mais, eu acho que materiais, inclusive, é o ponto da impressão 3D que mais vai evoluir, mais do que a própria tecnologia, e vai te permitir fabricar peças cada vez mais versáteis e atingir cada vez mais mercados, quando a gente fala de manufatura de fabricação. Agora a gente vai falar do fatiador, que é o terceiro item essencial que você precisa para entrar, para começar na impressão 3D. Olha só, o fatiador ele é o coração da impressão 3D. E é com esse software fatiador que você vai carregar uma peça tridimensional, um arquivo 3D que você baixou da internet. A gente vai falar um pouquinho sobre os sites onde você baixa peças gratuitamente, ou então onde você coloca, onde você carrega um arquivo 3D que ou você modelou em algum software de modelagem 3D, ou que alguém pode ter modelado para você, algum profissional de modelagem pode ter feito isso para você, num projeto, por exemplo. E você pega esse arquivo 3D, o fatiador ele vai fazer o quê? Ele vai literalmente fatiar. Ele divide o teu arquivo em camadas, em fatias, e transforma tudo isso em comandos para que a tua impressora saiba como ela se movimenta e quanto de material ela deposita
para formar camada sobre camada. Então, você faz isso no fatiador através de uma série de parâmetros. E são esses parâmetros que você tem que dominar. É aí que está praticamente todo o conhecimento da impressão 3D. Existem alguns fatiadores no mercado. Os mais comuns são o Cura, que é gratuito e muito poderoso, Simplify 3D, que também é outro fatiador bastante completo, mas ele é pago, e um terceiro que é o Prusa Slicer, que também é um fatiador bastante completo e igualmente, como o Cura, é gratuito. Então você tem aí pelo menos 3 opções de fatiador, de software de fatiador para usar na sua impressão 3D. Importante, a gente vai ter a nossa aula 3, onde a gente vai botar a mão na massa, onde a gente vai passar por todo o processo de impressão 3D e grande parte desse processo será o fatiador. Eu vou mostrar para você os principais parâmetros que controla a fabricação da peça pela máquina. Então, não perde aula 3, fica de olho aí no teu e-mail ou no teu WhatsApp que você vai ser informado de quando essa aula vai ser lançada. E até dando uma pinceladinha aí no que a gente vai ver na aula 3, é um processo que funciona como? Então, é modelagem ou arquivo 3D que você baixou de um site, você coloca no fatiador, o fatiador fatia esse modelo, você grava o arquivo que esse fatiador gerou num cartãozinho de memória ou no pendrive, dependendo da impressora, espeta na sua impressora e a sua impressora recebe as instruções para fabricar sua peça, basicamente isso. E a inteligência está no fatiador e na operação da impressora. Isso é impressão 3D. A modelagem é uma ciência à parte, mas ela é complementar à impressão 3D. Mas necessariamente você não é obrigado a entender de modelagem 3D. Impressão 3D é um processo completamente diferente e que exige conhecimentos novos e diferentes. E uma outra forma também que você tem de obter o seu arquivo 3D é através do escaneamento 3D de uma determinada peça, um determinado objeto. Você consegue replicar numa impressora 3D aquilo que você digitalizou com um scanner 3D, é uma outra forma de você obter o teu arquivo 3D para impressão. A gente vai falar também um pouquinho mais na aula 3. E com isso a gente termina a nossa primeira aula do nosso workshop Impressão 3D sem mistérios. Eu te espero então na aula 2, a oportunidade gigante da impressão 3D. Fica com a gente, fica de olho no seu e-mail, no seu WhatsApp, que a gente vai te informar quando essa aula estiver no ar. Eu sou Oswaldo Salzano e essa é a 3D Print Academy. E vai ser um prazer te receber na aula 2 então. Um grande abraço e até lá.